noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo de madrugada, porque nesses tempos de quarentena tem gente que está com sono trocado, né? Bom, meu nome é Júlia, eu sou mais uma das tantas trabalhadoras e trabalhadores do Quinta de Luz. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje, nesse período tão diferente que a gente está vivendo. Então, essa ferramenta virtual foi uma forma que a gente encontrou de se fazer presente, né, mais próximo. Vocês sabem que a casa continua atuando na espiritualidade, as rondas continuam acontecendo, mas assim como vocês devem estar sentindo, nós trabalhadores também estamos sentindo muita saudade, né, de estarmos todos juntos lá na nossa casa. Então, como é que vocês estão? Não dá para perguntar se está tudo bem, porque nesse momento acho que não dá para estar tudo completamente bem, né? E além do mais, tudo bem para cada pessoa é diferente. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Que tá ok se não estiver tudo bem. Nem todo mundo precisa estar achando a coisa mais confortável do mundo estar em casa. Nem todo mundo precisa estar tranquilo. As angústias, os medos, as agonias, as aflições não precisam ser motivo de terror. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O filósofo Gilles Deleuze, ele dizia que o poder requer corpos tristes. O poder necessita de tristeza porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. A alegria, como potência de vida, nos leva a lugares onde a tristeza nunca levaria. Então, a gente vai tentar, na nossa conversa de hoje, encontrar estratégias para mesmo nesse momento de dor, mesmo nesse momento tão esquisito que a gente está passando, a gente conseguir sentir essa alegria. Essa alegria que vai fazer com que a gente possa ter uma postura combativa, uma postura ativa, mas uma postura consciente diante de tudo isso. Allan Kardec dizia que não existe maneira melhor de combater um inimigo se não ser mais forte do que ele. E qual força seria maior do que a força do amor? A força do nosso empenho, a força do nosso ímpeto de fazer o bem, da nossa boa vontade. Tem uma mensagem que é posta como sendo dita por Maria, mãe de Jesus, a nossa boa mãe, em que ela diz que o amor está sempre a postos, esperando a oportunidade de expressar a sua boa vontade. E aí é sobre isso que a gente vai fazer a leitura do nosso evangelho de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, que todos vocês conhecem, que a gente usa muito lá na casa. Deixa eu só abrir aqui na página que a gente vai ler. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Fenelon, Bordeaux, 1861. Essa parte está na Lei do Amor, na parte da Instrução dos Espíritos. O amor é de essência divina. Todos os homens, do primeiro ao último, possuem no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já puderam constatar muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, sempre tem, por um ser ou por um objeto qualquer, uma grande afeição e luta contra tudo que tende a diminuí-la. Mesmo no homem mais endurecido, essa afeição pode atingir proporções admiráveis. Eu disse por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem pessoas que dedicam todo o seu amor aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. São os solitários, aqueles que evitam viver em sociedade e que reclamam da humanidade em geral. Eles resistem à tendência natural de sua alma, que busca ao seu redor afeição e simpatia. Agindo assim, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Porém, façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o amor vivo que Deus depositou em seus corações quando de sua criação. Esse amor se desenvolve e cresce com a moral e a inteligência. Embora frequentemente oprimido pelo egoísmo, o amor é a fonte das afeições sinceras e duradouras, que ajudam os homens a percorrerem o difícil e duro caminho da existência humana. Existem pessoas que não aceitam a reencarnação pela ideia de que outros participarão do convívio com as pessoas pelas quais eles têm simpatia, carinho e também ciúmes. Pobres criaturas, é o seu afeto que as torna egoístas.
Seu amor está restrito a um círculo íntimo de parentes e amigos, sendo indiferentes às demais pessoas. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus gostaria, é preciso que pouco a pouco consigam amar todos os seus irmãos, indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá, porque Deus assim o quer. A lei do amor é o primeiro e mais importante ensinamento da nova doutrina. É ela que um dia destruirá o egoísmo sobre qualquer forma que ele se apresente. Além do egoísmo pessoal, existe ainda o egoísmo de família, de classe social e de nacionalidade. Jesus disse: amem o próximo como a vocês mesmos. Mas, afinal, quem é o meu próximo? Será a família, a religião, a pátria? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Já o planeta Terra, destinado a realizar em breve um sensível progresso em uma grande transformação social, verá a sublime lei do amor ser praticada por seus habitantes como um reflexo da divindade. Os efeitos dessa lei são o aperfeiçoamento moral da raça humana, a felicidade durante a vida terrena. Mas os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar quando virem os benefícios produzidos pela lei do amor, que diz: não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês, mas ao contrário, façam a eles todo o bem que puderem. Não acreditem na secura e no endurecimento do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. É como se fosse um imã, ao qual não se pode resistir. A prática do amor desperta os germes dessa virtude que está adormecida em seus corações. A terra, morada de provações e de exílio, será purificada por esse fogo sagrado chamado amor. Quando isso acontecer, nela serão praticadas todas as virtudes filhas do amor, ou seja, a caridade, a humildade, a paciência, a resignação e o sacrifício em favor do próximo. Não se cansem de ouvir o que dizia João, o evangelista, que mesmo na velhice, quando já estava enfermo e não podia mais pregar, apenas repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amem-se uns aos outros. Caros irmãos amados, pratiquem essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditem em mim e façam o sublime esforço que eu peço. Amem-se e verão a terra se transformar em um novo paraíso, onde almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Que assim seja. E aí esse texto cabe muito bem, né, pessoal, com o momento que a gente está vivendo agora. Esse momento de tantas incertezas, esse momento em que a gente está sentindo tanta agonia, tanta angústia por essa situação tão diferente que a gente está precisando se enxergar para cuidar da gente e para cuidar do próximo. A gente está precisando ficar em casa, a gente está precisando se isolar. E aí talvez valha a reflexão. Que lição, que será de aprendizado que a gente tem para tomar dessa situação toda? O que será que tem para nós nisso tudo? Eu imagino que a gente possa refletir um pouco, voltando um pouquinho no tempo. Até muito pouco tempo, estávamos nós nos isolando de certa maneira também através dessas telas, das redes sociais, da vida tão assoberbada de trabalho, de tantas obrigações, esquecendo da importância do afeto, do carinho, do cuidado, do afago, concretamente falando. A gente nunca esteve tão conectado, mas ao mesmo tempo a gente nunca esteve tão distante. Muitos estudos já estavam falando da solidão. Muitos estudos já estavam falando das consequências da solidão e do isolamento. Dos altos índices de hormônios como o cortisol, por exemplo, que é liberado no nosso corpo quando a gente está em situação de estresse e que aumenta também a liberação dele quando a gente está em situação de isolamento. Muitos índices falando, né, do desgarramento das famílias, muitos índices falando dos níveis de depressão, de tristeza. E aí a gente cai novamente nessa grande questão, que são os nossos sentimentos. O que será que a gente está fazendo com eles? Como será que a gente está lidando com eles? Eu tenho visto muita gente se aperreando, se angustiando por achar que está com depressão só porque está triste, ou por achar que está com síndrome de pânico só porque está com muito medo de alguma coisa.
Gente, sentimentos existem para tornar a gente gente. Os sentimentos são o que humanizam a todos nós. Não vamos ter medo deles, não. Vamos aproveitar esse tempo que o universo está dando pra gente parar um pouquinho, serenar o nosso coração e fazer um mergulho interno. Sentir o que está lá dentro. A gente tende a pintar uma máscara muito bela quando falamos de nós mesmos. É o orgulho, é o ego, é a nossa necessidade, a nossa vontade de sermos aceitos, de fazermos parte de um grupo. Mas é importante nesse momento, quando as coisas estão difíceis, a gente não desistir. A gente persistir em olhar para si mesmo. A gente parar um pouquinho e ver que é agora, quando as defesas estão baixas, porque no começo teve muita gente que ficou até animada, né? Eita, vamos ter uns dias em casa, mesmo sabendo da situação toda que estava acontecendo. Depois a gente começou a ficar meio entristecido. Poxa, tá se estendendo isso. Depois veio uma raiva. Ai, não aguento mais ficar em casa. E agora é como se estivesse chegando um momento de um certo marasmo. E é aí, justamente nesse momento, quando as defesas caem, quando a gente às vezes acha que não tem mais força, que a gente pode capturar o que a gente precisa para melhorar. Que a gente pode capturar o que a gente precisa para cuidar nesse momento. Não significa que a gente vai sair dessa pandemia, né, desse período de quarentena completamente transformado. Mas que a gente tenha pelo menos tido a chance de parar e olhar para isso. E olhar através da força do amor. A gente desacredita dessa força. A gente fala, mas poucas vezes a gente acredita realmente nela. E aí Joana de Ângeles vem pra gente com um ensinamento muito legal sobre essa força do amor. A gente que acredita tanto na força da luz hoje, há alguns tempos atrás, nós enquanto humanidade não podíamos acreditar na luz. A gente achava que era doidice isso. E hoje a gente vê as fototerapias, a gente vê o laser curando, promovendo cirurgias, curando feridas, concretamente falando. Então vamos acreditar no amor também, dessa mesma forma, como essa energia pulsante, essa potência de transformação. Para isso, eu vou me basear mais uma vez em um texto, e é um texto de Joana de Ângeles, que está no livro Amor Imbatível Amor, que foi psicografado por Divaldo Franco. Vejam que bonito. É o amor que ilumina a face escura da personalidade, conduzindo-a ao conhecimento dos defeitos e auxiliando-a na realização inicial da autoestima, passo importante para voos mais audaciosos e necessários. Vincula os seres de maneira incomum, possuindo força dinâmica que restaura as energias quando combalidas e conduz aos gestos de sacrifícios e abnegação mais grandiosos possíveis. O compromisso que produz naqueles que se unem possui vínculo metafísico que nada interrompe, tornando-se dessa forma espiritual, saturado de esperanças e de paz. Quando o amor se instala nos sentimentos, as pessoas podem se encontrar separadas. Ele, porém, permanece imperturbável. A sua vigência é duradoura, nunca se cansando ou se amargurando, vislumbrando com vigor os mecanismos emocionais da criatura humana. O amor é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. Muito profundo esse texto e faz a gente refletir sobre a nossa responsabilidade em escolher estarmos vibrando no bem nesse momento, mas sem também exigirmos demais de nós, porque Deus é sempre abundância de amor. Ele é sempre justo, bom e respeita a nós e ao nosso tempo. Então, não se culpem se em algum momento sentirem medo. Não se culpem se em algum momento sentirem raiva. Mas apenas peguem essa raiva, esse medo
essa angústia, essa tristeza. Deixem elas entrarem um pouquinho dentro de vocês, no coração de vocês. E entendam o que elas querem comunicar. Peçam ajuda com fé. Acreditem que os nossos amigos estão trabalhando junto com vocês. E transformem esse sentimento e devolvam para o mundo como energia positiva. Sejam usinas de reciclagem, pessoal. A gente está aqui para isso. Para usar a nossa energia para fazer esse mundo se iluminar cada vez mais. Se iluminar com essa luz do amor. Acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero que, dentro do que seja possível, cada um encontre a sua forma de se harmonizar. Contem com a nossa casa. Mantenham-se fazendo o evangelho no lar, bem certinho. Mantenham um pensamento positivo. Emanem boas energias para as pessoas que estão precisando trabalhar na linha de frente. Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os faxineiros, os garis, motoristas. Tantas e tantas pessoas que nesse momento, os policiais, né, que estão precisando se expor para que nós possamos ficar cuidados. A gente é uma rede e a gente só caminha, a gente só evolui quando todo mundo caminha junto. Vamos resgatar sem julgamento. Vamos amar sem distinção. É assim que a gente vai pra frente. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Fiquem bem, dentro do que for possível para vocês. Sorriam. Cuidem de quem tá perto de vocês. Se mantenham presentes na vida de quem tá longe através de mensagens, de carinhos, de gestos de gentileza. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.